Boa tarde, galerinha. Tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. A prof tá com saudade de vocês, de ter vocês lá pertinho em sala de aula. Eu gravei esse vídeo então para falar um pouquinho sobre a polissemia. Os conteúdos dos roteiros que vocês estão recebendo, a gente já trabalhou em sala, a gente já fez a correção em sala, então é mais para vocês retomarem mesmo os estudos de vocês, tá? Revisarem aí esses conteúdos, arrumarem os erros de ortografia, né? Então dá uma olhadinha de novo, se não ficou lá nenhuma palavrinha escrita errada, verifica, corrige esses erros, tá bom? Mas eu vou colocar aqui agora um pouquinho mais para vocês terem esse contato com a prof, tá? Uma explicaçãozinha sobre polissemia, que era um dos conteúdos que a gente estava trabalhando no quinto ano. Então eu coloquei aqui polissemia. Então polissemia vem do grego, tá? Então, uma palavra de origem grega, tá? Polissemos, que significa algo que tem muitos significados. Então, uma palavra polissêmica é aquela que vai ter mais de um sentido, tá? Então, são algumas palavras que expressam mais de um sentido, só que isso também depende do contexto, né? E nem lembra que a prof falou lá em sala que nós temos a manga, que é uma fruta, e nós temos também a manga, que é a manga da camiseta, a manga da blusa. Então, tudo depende do contexto, né? Se eu falar lá numa frase que a manga da minha camiseta está rasgada, esse manga vai se referir à manga da camiseta. Agora, se eu falar que a manga estava uma delícia, provavelmente não era a manga da camiseta que eu estava comendo, e sim a manga fruta. Eu coloquei aqui algumas tirinhas para a gente conversar um pouquinho sobre a polissemia, tá? Em alguns casos que ela ocorre na língua portuguesa. Então, olha só, nós temos aqui uma tirinha que diz assim: sabe jogar damas? Opa, desculpa aí. Sabe jogar damas, meu caro Isaías? Certamente, senhor. E aí ele realmente joga uma dama, uma mulher. Mas na verdade, quando o menino ali, o primeiro bonequinho, estava perguntando para ele se ele sabia jogar damas, provavelmente ele estava falando do jogo de damas, de tabuleiro, né? E não de uma dama verdadeira em pessoa. Então aqui nós temos um caso de polissemia, porque a palavrinha damas, ela pode significar tanto a mulher, né, quanto o jogo de tabuleiro. Então a palavra polissêmica aqui é a palavra dama. Outra situação que também aparece o caso de polissemia, olha só. Vendo o pôr do sol, quanto quer pelo pôr do sol? Então o Armandinho tá ali com uma plaquinha, né, vendo o pôr do sol, e alguém pergunta para ele: quanto quer pelo pôr do sol? E aí ele diz: não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. E aí a pessoa diz assim, né, provavelmente o pai do Armandinho: aproveite para ver também. Então, essa palavrinha vendo, ela tem dois sentidos, que é o sentido de ver com os olhos, certo? E o vendo, de vender alguma coisa. Então, ali tem esses dois sentidos, de estar vendo, olhando o pôr do sol, ou estar vendendo o pôr do sol, a vista do pôr do sol. Então, a palavra que está com um duplo sentido, com mais de um sentido aqui nessa tirinha, é a palavra vendo. E aqui um último exemplo, rede social. E rede social aqui em casa é outra coisa. Então, rede social, a gente está acostumado a falar que são as redes sociais aí, tipo Facebook, WhatsApp, Instagram, que a gente chama, nomeia de rede social. E aí nós temos nessa imagem uma rede mesmo, né, de balanço, e dentro dessa rede tem várias pessoas. Então, provavelmente é uma família que compartilha essa rede em casa. Por isso que ele fala ali, rede social aqui em casa é outra coisa. Então, não são os aplicativos que nós usamos para nos comunicarmos, né? Ele está falando da rede balanço que ele compartilha com a família dele. Então é isso, galerinha. Polissemia, então, é quando a palavrinha, né, um grupo de palavras tem mais de um sentido, né? No caso dessa tirinha que nós vimos agora, é rede social, são duas palavrinhas e não só uma, como nos exemplos anteriores. Então, para vocês não esquecerem e retomarem um pouquinho desse conteúdo. Beijo no coração, tá? Da prof. Fiquem bem e espero vê-los muito em breve.